Bom dia, pessoal. Aqui é o professor João Paulo de Física. Devido às circunstâncias da situação que nós estamos vivendo, nossas aulas vão ser dessa forma por enquanto, né? Espero em breve que a gente possa ter contato de novo, até nossas aulas presenciais, mas no momento é assim que vai rolar. Espero que todos estejam bem, tá? E que continuem bem e firme, porque essa situação já vai passar, tá? E a gente vai voltar nossas vidas ao normal. Então, continuando os nossos estudos, esse vídeo é para a gente poder relembrar um pouco da nossa aula, tá? Do que nós já tivemos lá em sala de aula mesmo. E eu preparei para que a gente possa relembrar e depois dar continuidade. Então, vamos lá. É, esse, esse, na primeira matéria que nós tivemos em sala de aula, a gente começou a falar sobre a termometria. E o que se estuda na termometria? Basicamente, estuda-se temperatura e calor. E a gente vai ver a diferença entre temperatura e calor. Definir o que é temperatura, o que é calor. Como eu falei lá na sala de aula com vocês, é errado a gente falar, hoje está calor, né? Calor não é sensação térmica. E a gente vai relembrar aqui, poder relembrar qual é a definição de calor. Bom, falando primeiro sobre temperatura. Bom, o que é temperatura? A temperatura ela serve para medir o grau de agitação entre as moléculas. Como assim? Eu falei para vocês que todos os corpos, tudo que existe, são compostos por várias moléculas. E as moléculas estão sempre em movimento. Esse movimento das moléculas é o que a gente chama de temperatura. Então, o que a temperatura faz? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas, maior é a temperatura. Então, a gente vê por essas figuras aqui, ó. Na primeira figura, eu tenho as moléculas pouco agitadas. Já na segunda figura, eu tenho uma agitação já maior das moléculas. As moléculas nessa segunda figura estão vibrando mais. Então significa que na primeira figura a temperatura é menor e na segunda figura a temperatura vai ser maior. Então a temperatura mede o grau de movimento das moléculas. Você consegue observar isso, por exemplo, quando coloca água para ferver. Assim que a água começa a ferver, ela não começa a borbulhar. Seriam as moléculas mais agitadas. Conforme você vai diminuindo a temperatura do corpo, as moléculas vão ficando menos agitadas. Então a temperatura ela mede o grau de movimento dessas moléculas. Bom, e o que é o calor? O calor é uma energia que passa de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos. Quem doa calor para quem? Sempre o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Então, ó, o calor é uma energia que está fluindo, que está saindo de um corpo para o outro. Se essa energia não sair de um corpo para o outro, não vai existir calor. E isso só acontece enquanto os corpos tiverem temperaturas diferentes. Por exemplo, aí, ó, eu tenho aqui dois corpos, o A e aqui eu tenho o corpo B. A temperatura do A é maior do que a temperatura do B, nessa figura aí. Já que o ar tem maior temperatura, ela vai começar a ceder calor. Então o A perde calor, o corpo A perde calor e o corpo B vai ganhar calor. À medida que o A perde calor, a sua temperatura cai. À medida que o B ganha calor, a sua temperatura aumenta. Essa troca de calor vai acontecer enquanto as temperaturas forem diferentes. Quando elas se igualarem, o calor vai deixar de existir. Não vai mais existir essa transmissão de energia de um corpo para o outro. Então o calor só existe enquanto as temperaturas forem diferentes. O corpo que está perdendo calor, que é isso aqui, a temperatura dele cai, e o corpo que está ganhando calor, a sua temperatura vai aumentar. E eles vão ficar nessa troca até que eles atingem a mesma temperatura. Atingiu a mesma temperatura, o calor deixa de existir.
Bom, aí eu tenho aqui umas observações para vocês, que foi o que eu acabei de falar. A troca de calor só acontece enquanto os corpos tiverem a mesma temperatura. Quando eles atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, quando eles ficarem com a mesma temperatura, o calor vai deixar de existir. Então tá aqui, por exemplo, ó, eu tenho dois corpos de novo, o A e o B. Reparem que aqui agora eles estão com as temperaturas iguais. Eles estão em equilíbrio térmico. Em equilíbrio térmico não existe propagação de calor. Então só vai ter calor enquanto as temperaturas forem diferentes. Segunda observaçãozinha que eu queria mostrar para vocês. Como é que é a história de você ter a sensação de quente ou frio e não a sensação de calor? Quando você aproxima sua mão de uma chama, né, de uma vela, por exemplo, você começa a sentir quente. Por que você sente quente? Porque a temperatura da chama da vela é maior do que a temperatura da sua mão. Então vai haver troca de calor. Quem vai ceder calor para quem? A chama da vela vai ceder calor para sua mão. Com isso você vai sentir quente. Ah, eu não vou sentir calor, eu vou sentir quente, tá? A sensação térmica é quente. E como é que aconteceria no contrário? Se você aproximar sua mão agora de cubos de gelo, pedacinhos de gelo, aí agora a temperatura da sua mão é maior do que a temperatura do gelo. Então você vai ceder calor para o gelo. Cedendo calor para o gelo, você vai sentir frio. Por isso que não faz sentido você dizer que está calor só quando está quente. Porque, na verdade, ó, o calor existe tanto quando você sente quente quanto quando você sente frio. O calor existe nas duas situações. Então não faz sentido você falar, hoje está calor para dizer só que está quente. Não. O calor existe nas duas situações. Tanto quando você vai sentir quente, quanto quando você for sentir frio. Acho que deu para entender direitinho, tá? Bom, na necessidade de se medir a temperatura, foram criados os termômetros, né? E existem basicamente, na verdade, existem vários tipos de termômetros e várias unidades para se medir a temperatura. Dentre as principais, eu tenho essas aqui, ó. Eu tenho a escala Celsius, que a gente chegou a ver. Temos a escala Fahrenheit, aqui ficou faltando um Tzinho no final, tá? É uma imagem, não deu para modificar. E existe a escala Kelvin, e ali no finalzinho também ficou faltando um Nzinho, igual tá escrito aqui, ó. O Fahrenheit, tá vendo? Também tá escrito aqui certinho. Bom, essas três escalas foram três físicos, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e foram eles que a construíram, por isso que eles colocaram o próprio nome nas escalas. E para você construir uma escala, se você quiser fazer uma com seu nome, você pode. Você só tem que fazer o seguinte: eu tenho que escolher dois números para serem meu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Celsius, por exemplo, ele escolheu que o ponto de fusão é 0 graus. O ponto de ebulição seria 100. Fahrenheit já escolheu 32 para o ponto de fusão, 212 Fahrenheit para ponto de ebulição. Já Kelvin já escolheu diferente ainda, ó, 273 kelvins para o ponto de fusão e 373 kelvins para o ponto de ebulição. Lembrando, o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Fusão é a temperatura na qual o gelo derrete. Ebulição é a temperatura na qual a água evapora. Então, para Celsius, o gelo vai se derreter, vai começar a derreter quando ele chegar na temperatura de 100 graus Celsius. E a água vai começar a evaporar quando chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Já para Fahrenheit seriam esses dois números aqui, como a gente viu, e para Kelvin aqui. Ah, eles fizeram algum tipo de cálculo para chegar, né, nesse valor? Não, a princípio eles só escolheram. Se você quiser construir a sua escala, basta você colocar números diferentes a esses. Aí você vai ter uma escala com o seu nome. Bom, como é que a gente faz a conversão entre as escalas, tá? Como é que eu transformo de Celsius para Fahrenheit ou então para Kelvin? Aí a gente vai seguir esse seguinte procedimento aqui, ó.
Tá aí as três escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Aqui eu vou botar o ponto de fusão, em cima o ponto de ebulição. Na escala Celsius, os valores são esses aqui, ó, 0 para fusão e 100 para ebulição. Para Fahrenheit é 32 e 212 e para Kelvin 273 e 373. Então, qual é a conclusão que a gente consegue chegar só por aqui? Que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. 100 graus Celsius vale 272 graus Fahrenheit e 373 graus Kelvin. Então, qualquer temperatura que eu tenho na escala Celsius, eu vou conseguir escrever na escala Fahrenheit, na escala Kelvin. Eu vou seguir a seguinte regrinha para poder montar a equação, ó. Eu vou sempre pegar o número que está no meio e diminuir com o número que está embaixo. E vou dividir isso pelo número que está em cima menos o que está embaixo. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima, que é 100, menos o de baixo de novo. Então montei a primeira parte da nossa equaçãozinha. E agora eu vou fazer isso com o restante, ó, na parte do Fahrenheit. O do meio menos o de baixo, dividido pelo número de cima, menos o de baixo de novo. Aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer para o Kelvin. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima, menos o de baixo. Tá aqui. Esses denominadores que eu tenho aqui embaixo, ó, dá para a gente resolver essas contas. Nesse primeiro aqui, 100 menos 0 vai dar 100. 272 menos 32 vai dar 180. E aqui vai dar 100 de novo, ó. Ficou assim a equaçãozinha. Agora eu vejo que dá para dividir todos os denominadores, ó, 100, 180 e 100, dá para dividir todo mundo por 20. Dividindo todo mundo por 20, a fórmula fica assim. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 também sobre 5. Então é essa equaçãozinha aqui, essa fórmula que a gente vai usar quando quiser fazer conversão de temperatura. Quero transformar 30 graus Celsius em Fahrenheit. É essa equação, é essa fórmula que a gente vai usar. Com relação à variação de temperatura, agora imagina o seguinte, olha só. Será que um aumento de temperatura na escala Celsius corresponde ao mesmo aumento de temperatura na escala Fahrenheit e na Kelvin? Né, sei lá, se aumentar 10 graus na escala Celsius, aumenta 10 graus na Fahrenheit e 10 na escala Kelvin? A gente já pode ver aqui o seguinte, ó. Essa variação aqui, ó, dá uma variação de 100 graus. Quanto é que fica essa variação aqui, ó? A temperatura mudou quanto aqui? 180. E na escala Kelvin, essa variação aqui representa quanto? 100 também. Então tá vendo, ó? A variação da escala Celsius é a mesma variação da escala Kelvin, mas ela vai ser diferente do da escala Fahrenheit. Isso, a conclusão que a gente chega é: se na escala Celsius a temperatura aumentar 10 graus, na escala Kelvin também vai aumentar 10 graus. Só que na escala Fahrenheit não, ela vai ter uma variação de temperatura diferente. Bom, e como é que a gente faz para calcular a variação de temperatura? Aí a fórmula básica seria essa daí, ó. ΔT é igual a T menos T0. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então é assim que a gente vai calcular variação de temperatura. Bom, e como é que isso ficaria aplicado a essas três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que na escala Celsius eu vou sair de uma temperatura inicial e vou para uma temperatura final. Essas duas temperaturas que eu acabei de mostrar aí para vocês têm uma correspondente na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Aí agora sim eu consigo montar a fórmula que eu estou querendo. Ó. A regra agora vai ser o seguinte: eu vou pegar os dois números que estão no meio e vou diminuir. E vou dividir pelos dois números que estão nos extremos. Então vai ficar assim, ó.
C menos C0 dividido por 100 menos 0. A mesma coisa eu vou fazer com Fahrenheit. Os dois números que estão no meio eu vou diminuir e vou dividir pela diferença dos que estão nos extremos de novo. Ficou assim. E a mesma coisa para o Kelvin. Ó. Os dois do meio eu vou diminuir e vou dividir isso também pela diferença dos extremos. Aí ficou isso aí. Ó. Qual é a próxima etapa aqui? O que é C menos C0? É a variação de temperatura na escala Celsius. É isso aqui, ó, é delta C. O que é F menos F0? É a variação de temperatura na escala Fahrenheit. O que é K menos K0? É a variação de temperatura na escala Kelvin. Fazendo isso, e aqui embaixo também dá para diminuir, ó, esses números aqui, ó. A nossa equaçãozinha ficaria assim. Delta C sobre 100, delta F sobre 180 e delta K também sobre 100. Os denominadores todos aí, dá para a gente simplificar de novo por 20. Aí a nossa equação vai ficar assim agora. Ó. Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9 igual a delta K sobre 5. Então, galera, olha só, para a gente diferenciar essa fórmula daqui da anterior, como é que a gente vai fazer? Essa fórmula de agora é quando a questão da ideia de variação de temperatura. Ah, hoje a temperatura baixou 10 graus Celsius. Então, estou querendo dizer que a temperatura mudou 10 graus Celsius. É isso aí que a gente vai usar, é essa fórmula que a gente vai usar. Diferente se eu falasse, hoje a temperatura chegou a 10 graus Celsius. Esse 10 graus Celsius que eu acabei de falar é uma temperatura, não foi o quanto que a temperatura mudou. Então, quando a questão da ideia de o quanto que a temperatura mudou, a gente vai usar a fórmula que eu acabei de mostrar aqui para vocês agora. Tá? Então, essa fórmula que eu acabei de montar é sobre variação de temperatura. Bom, aí para a gente finalizar essa partezinha, tem essa ideia do zero absoluto. Se eu fosse perguntar para vocês, qual é a temperatura na qual não deveria mais existir movimento de moléculas? Aí, como eu falei para vocês, temperatura no médio grau de movimento das moléculas. Se a molécula estiver parada, qual é a temperatura que ela deveria se encontrar? Certamente deveria ser zero, né? Se ela está parada, qual é o grau de movimento dessa molécula? É zero, ela está parada. Só que a gente observa que a 0 graus Celsius as moléculas estão em movimento. 0 graus Fahrenheit as moléculas também estão em movimento. A molécula realmente só estaria parada se ela estivesse no 0 Kelvin, que é chamado de zero absoluto. Então, realmente no 0 Kelvin, as moléculas estão paradas. Então, o 0 Kelvin está aqui, ó. Ele representa menos 273 graus na escala Celsius e menos 459 graus Fahrenheit. São as menores temperaturas que se poderia chegar nas três escalas. Por que é a menor temperatura? Porque foi o que eu acabei de falar para vocês. O 0 Kelvin, né? Aqui nesse 0 Kelvin, a molécula está parada. Tem como você diminuir mais a temperatura? Não, porque ela já está parada. Se ela já está parada, ela vai ficar mais parada ainda? Não, não faz sentido. Por isso que o 0 Kelvin é a menor temperatura que se pode chegar. Em outras palavras, na escala Kelvin, não existe temperatura negativa. A menor temperatura é o zero. Não existe o menos 1, por exemplo. Na escala Fahrenheit existe. Até qual valor? Até o menos 273 graus Celsius. Na escala Fahrenheit ele vai até um número maior. Vai até o menos 459 graus Fahrenheit. Então, se caísse uma questão assim, foi medida a temperatura de algum lugar, né, no universo, por exemplo, e foi encontrada a temperatura de menos 300. Só que não foi dado qual a unidade, qual seria a escala. Aí eu pergunto para vocês, qual é a escala que poderia ser? Poderia ser a escala Kelvin? Não, por quê? Na escala Kelvin não existe temperatura negativa.
Poderia ser Fahrenheit? Não. Não, poderia ser a Celsius? Não, também. Porque a Celsius só chega até esse valor aqui, ó. Pode ser a Fahrenheit? A Fahrenheit sim, que ela vai até o menos 459. Bom, aqui eu coloquei uns exercícios para a gente poder relembrar como é que se resolve. E aqui a letra A a gente quer fazer o seguinte, olha só, é para fazer conversões. Eu quero transformar 35 graus Celsius em Fahrenheit. Então a questão está falando de Celsius e está falando de Fahrenheit. Qual é a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit? É esse pedacinho aqui da fórmula, ó. Lembrando que a gente está convertendo temperatura, tá? Não é variação de temperatura. Bom, então tá aí a fórmula. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A temperatura que ele me deu aqui, ó, tá na escala Celsius, ó, 35 graus Celsius. Então, no lugar desse Celsius, eu vou colocar o 35 e vai ficar assim, ó. Aqui agora observa, olha só, do jeito que ficou montado pra gente, que ficou 35 dividido para 5. Isso aqui é uma divisão. Quanto é que é 35 dividido para 5? Dá 7. Agora, o que a gente resolve aqui? Esse 9, como ele está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Deixa eu apagar isso aqui. Aí ficou, ó, 9 vezes 7 deu o 63. E agora, o 32 que está aqui negativo, ele passa para o outro lado somando, assim. 63 mais 32 vai dar a resposta de 95 graus Fahrenheit. Então tá aí, ó. Aquele lá no início, os 35 graus Celsius equivale a 95 graus Fahrenheit. Então nós convertemos de Celsius para Fahrenheit. Na letra B, ele pede para transformar o contrário agora. 113 graus Fahrenheit. E eu quero transformar isso em Celsius. Aí de novo, Fahrenheit e Celsius. A fórmula é essa daqui de novo, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Qual é a diferença aqui agora? A diferença é que a gente vai colocar no lugar lá do F, a gente vai colocar esse 113 aqui, graus Fahrenheit. Então vamos lá. No lugar do F, vamos colocar o 113. Ficou assim. Reparem que o 113 dá para a gente agora diminuir com o 32, que está aqui, ó. 113 menos 32 vai dar 81. Agora, dá para a gente dividir o 81 por 9. 81 dividido para 9 dá 9. E para finalizar, esse 5 que está aqui embaixo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 9, 45. Pronto, encontramos também aqui o resultado. Os 113 graus Fahrenheit é, na verdade, na escala Celsius, 45 graus Celsius. Então nós fizemos a conversão de Fahrenheit para Celsius. Na letra C, para transformar de 27 graus Celsius para Kelvin. Bom, qual é o pedaço da fórmula que tem Celsius e Kelvin? É isso aqui, ó. Só igualar a parte do Celsius com a parte do Kelvin. Para resolver isso, a gente já pode analisar o seguinte, ó. O denominador, que é a parte ali de baixo, os dois têm o número 5. Então eu posso simplificar, cortar. Simplificando, a equação fica assim, ó. Sempre quando for de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, eu vou poder fazer isso. Pronto, agora a fórmula ficou mais fácil. No lugar do C, eu vou colocar o valor que ele me deu lá em cima, que é o 27. Então vai ficar assim, ó. 27 igual a K menos 273. O 273 está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Agora é só somar. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Pronto, fizemos também já a conversão de Celsius para Kelvin. E o contrário agora, de Kelvin para Celsius, que é o que a gente pede, que é o que a questão pede na letra D aqui, ó. 400 Kelvin são quantos graus Celsius? Vamos lá fazer a letra D. De Kelvin para Celsius, vou usar a fórmula igual acabei de fazer aqui agora.
Mesmo denominador eu vou cortar, a fórmula ficou assim. E agora é só você colocar no lugar do K o valor que ele deu lá em cima, que é o 400 Kelvin. Então vai ficar assim, ó. C igual a 400 menos 273. 400 menos 273 dá 127 graus Celsius. Então fizemos a conversão aí de 400 Kelvin para Celsius, que deu 127 graus Celsius. Bom, acho que é bem tranquilo, né? Vamos ver umas questõezinhas aqui um pouquinho diferentes. Número 2. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Reparem agora que esse 60 graus Celsius que ele me deu ali não é uma temperatura, é o quanto que a temperatura mudou. A questão não falou que a temperatura chegou a 60 graus, não, ela mudou 60 graus. Então isso é uma variação de temperatura. Ele quer que eu transforme essa variação de temperatura para Fahrenheit. Bom, qual é a fórmula de variação de temperatura entre Celsius e Fahrenheit? Essa fórmula aqui, ó. No lugar do ΔC agora, aqui, eu vou colocar essa variação aqui, ó, de 60. Então vai ficar 60 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso dividir isso aqui primeiro, ó. 60 dividido para 5 vai dar 12 igual a ΔF sobre 9. Para a gente finalizar, o 9 está aqui, ó, dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 9 vezes 12. 9 vezes 12 vai dar 108 graus Fahrenheit. Então nós fizemos a conversão de uma variação de temperatura. Se na escala Celsius a temperatura muda 60 graus, na escala Fahrenheit ela vai mudar 108 graus Fahrenheit. Vamos analisar agora a questão número 3. Essa foi até uma questão que, se não me engano, nós resolvemos no caderno de vocês, tá? Depois é só dar uma olhadinha para poder lembrar. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Então a questão está sugerindo o seguinte: o valor de foi medida a temperatura de um gás e o valor encontrado na escala Celsius era o mesmo número encontrado na escala Fahrenheit. E ele quer descobrir que temperatura é essa, que é igual nas duas. Então vamos fazer assim, ó. A gente está comparando a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Se na escala Celsius a temperatura foi um valor X, na escala Fahrenheit, para ser igual, também vai ter que ser X. Qual é a fórmula entre Celsius e Fahrenheit? Essa fórmula aqui, ó. Né? E a gente agora está falando de novo de temperatura, então por isso que é essa fórmula. No lugar do C eu vou colocar X e no lugar do F também vou colocar X. Então vai ficar assim, ó. E agora, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Agora não tem jeito, a gente tem que multiplicar assim, ó, cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou fazer assim, ó, o 9 vezes esse X. E quando eu for multiplicar o 5 aqui embaixo, eu tenho que pegar o 5 e multiplicar por esse X e por esse 32. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes X, 9x. 5 vezes X vai dar os 5x aqui. E o 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Agora é só continuar a conta. Separa quem tem letra para um lado, quem é só número vai para o outro. Fica assim, ó. Joguei o 5x lá para o lado do 9x. Aí ficou 9x menos 5x, que vai dar 4x, igual a menos 160. O 4 está aqui multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar assim, ó. E agora, para a gente finalizar, é só fazer essa divisão. Menos 160 dividido para 4 vai dar menos 40 graus Celsius. Então, o menos 40 graus Celsius
ele também vai ser a mesma coisa na escala Fahrenheit. Também vai valer menos 40 graus Fahrenheit. É a única temperatura que é igual nas duas escalas. Uma quarta questão. Na escala X, faz corresponder a indicação de 10 graus X ao ponto fixo inferior. Que ponto fixo inferior é esse? É aquele ponto de fusão. É a temperatura na qual o gelo derrete. E 260 graus X ao ponto fixo superior, que é o ponto de ebulição. Determine a temperatura que nessa escala corresponde a 50 graus Fahrenheit. Então reparem que agora a questão ela me deu uma nova escala, que é a escala X. E o exercício está comparando essa escala X com a escala Fahrenheit. Então vou tentar escrever elas dessa forma aqui, assim, ó. Na escala X eu tenho que o 10 graus seria o ponto fixo inferior, que é o ponto de fusão. Na escala Fahrenheit isso corresponde a 32, como a gente viu anteriormente. Aí de novo, na escala X ele pediu para adotar o 260 como ponto de fusão, que é o ponto fixo superior. Na escala Fahrenheit esse número é 212. Tá? Esses dois valores aqui, galera, foi dado lá nos slides anteriores. Então é só você voltar um pouquinho que você vai relembrar que o ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32 e o ponto de ebulição é o 212. Bom, tendo feito isso, lembrando disso daqui, agora é só a gente tentar montar uma fórmula de conversão entre essas duas escalas. Aí qual é a forma, qual é o jeito que a gente faz para montar isso? Vou usar aquela regrinha igual foi feito lá atrás. Vou pegar os dois números do meio, vou pegar o número do meio e vou diminuir com o número de baixo, e depois vou pegar o número e vou dividir isso pelo número de cima menos o de baixo de novo. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. O número, ó, reparem aqui agora, dessa partezinha que tá aqui, ó. Esse primeiro x aqui é esse aqui, menos o número que está embaixo. Aí ficou x menos 10. Dividido pelo número de cima menos o de baixo. Aí ficou 260 menos 10. A mesma coisa do outro lado. É o número do meio, que é o f, menos o de baixo, dividido pelo número de cima, 212, menos o de baixo. Então, a princípio, eu montei aquilo ali. Deixa eu apagar isso aqui para limpar a tela. Bom, aí agora continuando, ó, o que dá para resolver aqui? Os denominadores aqui embaixo, ó, dá para a gente resolver essas contas. 260 menos 10, 212 menos 32. Vai ficar assim, ó. Repare que embaixo agora dá para a gente simplificar os zeros. Então vou cortar o zero dos dois lados e ficou assim, ó. Ficou mais simples ainda. Não dá para simplificar mais nada agora. Então, a princípio, isso aí seria a nossa fórmula de conversão entre essa escala X e a escala Fahrenheit. Aí o que ele deu para a gente? Ele quer saber o seguinte, voltando lá para o enunciado. 50 graus Fahrenheit equivale a quanto na escala X? Então o que a gente vai fazer agora? No lugar do F, que é o Fahrenheit, vamos colocar os 50 graus Fahrenheit. E vamos descobrir o valor do X. Então, colocando no lugar do F o 50, fica assim, ó. Tá vendo? Aqui seria o valor do F. Coloquei o 50 para a gente poder resolver. Então, vamos resolver aqui por etapas. Primeiro aqui, fazer 50 menos 32, vai ficar 18, assim. Aí aqui agora nessa linha de baixo, eu consigo ver que dá para dividir o 18 por 18, que vai dar 1. Para a gente finalizar, o 20, para continuar na verdade, esse 25 que está aqui embaixo, ele está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando 1. Então vai ficar assim, ó. X menos 10 igual a 25. O 10 que está aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo. Aí ficou 25 mais 10, que vai dar 35 graus X. Então a gente conseguiu chegar na seguinte conclusão, ó.
50 graus Fahrenheit equivale na escala X a 35 graus X. Então nós primeiro montamos uma equaçãozinha aqui, uma fórmula de conversão entre as duas escalas. Para montar essa fórmula, primeiro a gente construiu esse diagrama aqui, ó, esse gráfico aqui, na verdade. Com isso a gente montamos a fórmula e depois fizemos a conversão. A princípio assim parece que é difícil, mas se você tentar fazer, você vai ver que não é tão difícil assim. É só seguir passo a passo o que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, e aqui agora seguem uns exercícios para vocês tentarem fazer, né? Esse arquivo vocês estão vendo agora está em vídeo, mas eu também vou mandar eles em PDF para vocês. Então tentem fazer essas questões. Tá aqui, ó, vai até o número 10 e mandem de volta para mim. Tá? Vocês vão ter um prazo de 1 semana para poder fazer isso. Quero agradecer, né, quem ficou aqui assistindo até o final. Obrigado pela atenção de vocês. É a primeira vez que eu preparo a aula dessa forma. À medida que a gente for fazendo outras aulas, e pelo jeito vai demorar um pouquinho mesmo passar essa fase, então as aulas continuarão sendo assim durante um tempo, e conforme o tempo vai passando a gente vai melhorando o nível da aula também, tá, galera? Pode mandar sugestões, digam para mim se gostaram ou não do jeito que foi feito, e de novo, obrigado pela atenção, fiquem firmes que isso tudo vai passar, tá? Um abraço para vocês e até um próximo momento. Semana que vem provavelmente a gente vai ver um conteúdo novo nesse formato de novo. Valeu, gente. Tchau, tchau.